Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que nos acompanha aqui no canal já sabe, todo vídeo uma ficha de fiscalização diferente em que nós apresentamos a ficha, fazemos nossos comentários, nossos apontamentos. Você que é profissional da área de trânsito, é agente da autoridade de trânsito, é instrutor, é condutor, ou de repente foi autuado, né, nessa infração e está querendo mais informações, fica ligado que ao longo do vídeo eu vou mostrando isso para vocês. Aqui, ó, nós temos nesse vídeo a ficha de fiscalização da infração do artigo 168 do CTB. Essa infração do artigo 168 é a seguinte, ó, transportar criança em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas nesse código. Essas normas especiais que ele se refere, não é, estão previstas no artigo 64 do Código de Trânsito Brasileiro. E esse artigo 64, né, que trata dos dispositivos de retenção para transporte de crianças, foi regulamentado pela Resolução 819 de 2021 do CONTRAN, em relação aos tipos de dispositivos. Mais abaixo eu trago para vocês as imagens ilustrativas, ok? Temos aqui a tipificação resumida, né, como costuma aparecer no auto infração, que é transportar crianças sem observância das normas de segurança estabelecidas pelo CTB, e o código de enquadramento, que é esse aqui, ó, 519.30. A infração ela é de natureza gravíssima. Se é de natureza gravíssima, deixa eu descer aqui um pouquinho, que a ficha ficou um pouco mais extensa nessa parte de cima. São 7 pontos no prontuário. No prontuário de quem? Ó, desse cara aqui, o condutor. E aí a constatação da infração, perceba que ele traz a seguinte previsão, ó. Vide procedimentos. Por quê? Vocês vão perceber que em determinadas circunstâncias é possível constatar a infração sem abordagem. Como regra, a infração se constata mediante abordagem, mas a depender da circunstância pode ser que o agente da autoridade de trânsito consiga fazer a constatação dessa infração mesmo sem abordar o veículo. Então, se houver abordagem, o condutor vai receber os 7 pontos no prontuário, porque o próprio agente da autoridade de trânsito vai fazer a identificação desse condutor no momento da lavratura do auto. Se foi sem abordagem, o proprietário será notificado, terá o prazo de até 30 dias, de pelo menos 30 dias, né? De 30 dias para poder fazer a indicação do real infrator, né? Prazo de 30 dias, o órgão vai lá, às vezes define um prazo maior, enfim. Aqui, ó, penalidade prevista é a de multa, como é por infração de natureza gravíssima, R$ 293,47. E a competência para autuar do órgão de trânsito do município, do estado e também do órgão rodoviário. Todos eles podem constatar essa infração. E aqui a medida administrativa prevista é a de retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. E a conduta não configura, não caracteriza crime de trânsito. Agora, vamos lá para as hipóteses do quando autuar, quando não autuar, as definições de procedimentos, enfim. Então, bora lá para o primeiro, ó. Quando é que se autua no artigo 168 CTB? Vocês vão perceber que são várias situações aqui, ó. A primeira delas aqui é a seguinte, ó. Veículo transportando criança menor de 10 anos de idade, essa é a nossa referência, né? A outra é essa aqui, ó, que não tem atingido 1,45 m de altura. Isso é o que está no artigo 64 CTB, tá bom? Aí tem os subtópicos aqui, ó. Primeiro, sem o uso de dispositivo de retenção ou cinto de segurança, é o clássico, tá certo? Sem o uso do dispositivo de retenção adequado à idade, peso e altura, de repente ele está usando um dispositivo de retenção mas não é aquele adequado, né, para a idade dele, está usando, sei lá, a criança tinha que estar na cadeirinha, está no bebê conforto, ou está na assento de elevação, enfim. Usando dispositivo de retenção diferente dos modelos regulamentados, ou utilizando dispositivo de retenção ineficiente, inoperante ou em desacordo com as prescrições do fabricante, inclusive o cinto de segurança de 3 ou 2 pontos. Imagina, é um dispositivo de retenção para ser utilizado em cinto de 3 pontos, está com 2, enfim, são motivos aqui para autuação. Vamos lá para o segundo tópico aqui, ó. Veículo dotado de airbag no banco dianteiro do passageiro, transportando criança com até 7 anos e meio, né, em dispositivo de retenção. Aí a forma como se utiliza, ó. Subtópicos, posicionado no sentido contrário à marcha do veículo, né, que não pode. Posicionado no sentido da marcha com bandeja ou acessório equivalente incorporado ao dispositivo de retenção, também não pode. Isso inclusive tem lá essa previsão na resolução 819. Ou cujo banco do passageiro não esteja ajustado em sua última posição, salvo instruções contrárias do fabricante do veículo. Como regra, quando se coloca na frente, né, porque é um veículo que não tem banco de trás, de repente, você precisa puxar o banco para a última posição, aquela regulagem que fica normalmente embaixo do banco para a última posição, a não ser que o fabricante traga uma instrução
diferente, né? E aqui o terceiro, né, que seria crianças de 4 a 7 anos e meio transportado no banco traseiro sem utilizar o cinto de 2 pontos, em veículo originalmente fabricado com cinto de 2 pontos no banco traseiro. Isso aí é o caso, pessoal, de veículos mais antigos, tá bom? Que fabricados, se não me engano, antes de 1999, eles vinham com cinto de 2 pontos em todos os assentos traseiros. Eu lembro que tive um veículo 1995 foi o meu primeiro veículo, e no banco dianteiro tinha cinto de 3 pontos, mas lá no banco de trás os cintos eram apenas subabdominais, para os 3 assentos, né? Só cinto que pega na cintura. E nesse caso, como o veículo ele é dotado originalmente de cinto de 2 pontos atrás, né? Cinto subabdominal, aí a criança que passou dos 4 anos até os 7 anos e meio, né, que utilizaria de repente o assento de elevação, pode usar o cinto de 2 pontos atrás normal, mas nesse caso aí, ó, perceba, não está nem usando o cinto, tal, aí seria infração nesse caso aí, tá certo? Vamos lá para as hipóteses do quando não autuar, né? Nós vimos aqui o quando autuar, vamos agora para o quando não autuar. Aqui é o seguinte, pessoal, você que acompanha a série você já sabe, né? O quando não autuar é o seguinte: para aqueles que estão vendo o vídeo pela primeira vez ou vendo uma ficha de fiscalização do MBFT pela primeira vez. Aqui a conduta narrada ou não se amolda a nenhum tipo infracional, um fato atípico administrativamente falando, ou é infração, mas em outro tipo infracional. Aí a própria ficha aponta qual seria o enquadramento cabível nessa situação, ok? Bora lá, primeiro aqui, ó. Criança com idade inferior a 10 anos, transportada com o uso do dispositivo adequado no banco dianteiro do veículo, né? Em veículos dotados exclusivamente de banco dianteiro, não vai ser infração. Ah, a criança está fora, não está no banco traseiro. Sim, mas o veículo não tem banco traseiro, então vai no banco dianteiro observando a regra para o dispositivo de retenção adequado. Tanto é que perceba que, expressamente, isso não é infração. Quando a quantidade de crianças, no item B ali, ó, quando a quantidade de crianças superar a capacidade máxima do banco traseiro, está sendo transportado no banco da frente, está correto também, desde que, obviamente, com dispositivo de retenção adequado, está previsto na própria resolução 819, tá bom? C. Em veículos dotados originalmente de cinto de segurança subabdominal, de 2 pontos nos bancos traseiros e de 3 no banco dianteiro, tranquilo. Ou quando a criança já tiver atingido 1,45 m de altura, perceba que ela pode ir na frente. Ela não tem 10 anos. Sim, mas se ela tiver atingido 1,45 m de altura, não tem problema. Ó. Criança com idade inferior a 10 anos, transportada no banco dianteiro. Não é infração se ela tiver atingido 1,45 m de altura. A criança tem 9 anos, mas como costuma dizer, é esticado, né? E aí, nesse caso, não tem problema a criança ser transportada no banco dianteiro, porque ela já tem a altura. Isso está previsto no próprio artigo 64 do CTB, a idade ou a altura. Vamos lá para o 2 aqui. Ó. Segundo, para criança com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio, é dispensado o uso do assento de elevação nos bancos traseiros, central, dianteiro ou esquerdo, nos veículos dotados originalmente de cinto de 2 pontos, quando se utilizar esse cinto. Foi aquele exemplo que eu dei, meu primeiro veículo lá no 1995, só tinha o cinto subabdominal no banco traseiro. Então, nesse caso, pode usar o próprio cinto, porque o dispositivo de retenção acaba sendo dispensado. Olha o 3 aqui, ó. No caso de transporte de criança no compartimento de carga ou nas partes externas do veículo, aí utilizar enquadramento específico. Perceba, ó, nos itens 1 e 2, são condutas que não são consideradas infração de trânsito. Vocês viram aí. O item 3, perceba, ó, ele é infração, mas não nesse dispositivo legal. E sim no 230, inciso 2 ou no 235, seria compartimento de carga, no inciso 2 do artigo 230, ou nas partes externas do veículo. Aí a infração seria lá no artigo 235. Por quê? Porque são tipos infracionais específicos. Quer ver outro exemplo aqui? Ó, 4. Passageiro excedente menor que 10 anos, que tem atingido 1,45 m de altura. Aí, nesse caso, se autua lá no inciso 7 do artigo 231 do CTB, por transitar com um veículo com lotação excedente. Então, perceba que, nesse caso, a autuação aqui, considerando que meio que vai se equivaler à vaga de um adulto, entre aspas, aí, tá bom? Seria por lotação excedente a autuação nesse caso aí, tá certo? Vamos aqui para as definições e procedimentos, depois eu mostro para vocês as ilustrações abaixo. Vamos lá, definições e procedimentos importantes. Ó. Primeiro,
O que é o DRC que a gente tanto falou, não é? É justamente o dispositivo de retenção para o transporte de crianças, que a gente está acostumado a chamar todos esses dispositivos de cadeirinha, né? Tudo é cadeirinha, cadeirinha, cadeirinha. Na realidade, a cadeirinha é um dos dispositivos de retenção para o transporte de criança, né? Talvez o mais famoso, mas é um dos dispositivos, tá certo? Segundo, ó, aquela questão da abordagem que eu falei, lembra lá logo no início? A abordagem não será obrigatória, tá certo? Nos casos em que ao agente não restar qualquer dúvida de que a criança, bati aqui, de que a criança menor de 7 anos, como por exemplo, criança transportada no colo do passageiro ou do condutor. Veja, é uma situação aqui em que a criança está no colo e está muito claro que a criança tem menos de 7 anos. Então, nesse caso, o agente autua mesmo sem abordagem. Olha outro exemplo aqui, ó. E isso, lamentavelmente, é comum. Eu digo lamentavelmente, às vezes o pessoal acha, o pai não pode mais transportar o filho do jeito que quer. Não é assim, cara. Eu tenho criança pequena também, tenho meu filho pequeno, e eu prezo pela segurança dele, eu transporto ele de forma segura. Hoje, ele está com 6 anos, no momento em que eu estou gravando o vídeo, não sei quando você está assistindo, ele vai lá no assento de elevação dele, lá atrás, ele mesmo já sobe, já encaixa lá direitinho. É a forma segura, o cinto passa corretamente aqui no ombro dele, protege ele. Enfim, a forma de segura se transportar. Infelizmente, às vezes a gente vê a criança no meio, né? Tá no banco de trás, mas está sem cinto, aí fica em pé entre os dois bancos da frente, entre os dois bancos dianteiros. Cara, já pensou se o pior acontece ali? Até uma frenagem brusca, você já pensou o que é que vai acontecer? É física pura, tá certo? Uma desaceleração repentina, o que é que acontece com a criança que está entre os dois bancos dianteiros? Já pensou? Pare para refletir sobre isso, você ainda tem dúvidas ou críticas, de repente foi autuado por isso, está aqui tentando entender melhor a situação, veja o risco ali que foi criado, né? E as consequências disso. Então, criança em pé entre os bancos da frente também se autua aqui, tá certo? Cabe essa autuação. Ou criança ajoelhada no banco traseiro, às vezes é comum também você ver a criança que vai ali, né, é transportada e fica olhando a janela, né, o vidro traseiro ali, olhando a paisagem, enfim, fica em pé, fica de joelho no banco traseiro, virada para trás, olhando o que passou pelo veículo, enfim. Também não é seguro, obviamente. Terceiro aqui, ó. Quando a quantidade de passageiros, criança ou adulto, superar o número de assentos regulamentares, excluído o condutor, autuar também pela infração de lotação excedente, tá certo? Então, imagina, tem lá uma criança, tá na cadeirinha, mas tem 3 adultos no banco de trás. Então, autua por isso. Ou se, nesse caso, a criança está no colo, né? Então, você tem aí a lotação excedente. Também, né? Vamos lá para o 4 aqui, ó. Para crianças de até 7 anos e meio, não são exigidos o bebê conforto ou conversível, a cadeirinha, o assento de elevação, inclusive o cinto de segurança. Olha o detalhe aí que eu vou chamar a atenção de vocês, viu? Isso aqui está na resolução 819 de 2021 do CONTRAN, que trata justamente dessas regras para o dispositivo de transporte de retenção, o dispositivo de retenção para transporte de criança. E nós temos veículos que são dispensados do uso dos dispositivos, né? Inclusive, isso é objeto de muito questionamento, de muita crítica em vídeos aqui no canal sobre o tema, que a gente está apresentando na ficha de fiscalização, que você está vendo aí em cima, mas tem outros vídeos aqui no canal em que eu falo sobre o tema e falo sobre exceções, né? Ou seja, veículos que são dispensados do uso dos dispositivos. E assim, é muito comum o pessoal questionar isso. Ah, isso não seria uma contradição, não seria um contrassenso, não seria algo realmente absurdo, enfim, né? Porque não se exige, o pessoal questiona muito, né? E deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, quais são os veículos que são dispensados do uso do dispositivo de retenção. Então, para crianças de até 7 anos e meio, por que 7 anos e meio? Porque os dispositivos de retenção são para crianças de até 7 anos e meio. Passou de 7 anos e meio, vai de cinto no banco de trás, normal, tá certo? Aí aqui, olha, para crianças de até 7 anos e meio não são exigidos bebê conforto ou conversível, cadeirinha, assento de elevação, inclusive o cinto de segurança nos veículos de transporte coletivo de passageiros, ó, transporte coletivo, de aluguel aqui entenda, né,
como táxi, por exemplo, porque às vezes o cara acha que, às vezes ele viaja, sai da cidade dele, vai para uma outra cidade, vamos lá curtir um final de semana de praia e tal, aí ele aluga um carro, aí ele acha que não precisa, porque é um veículo de aluguel, não é um veículo de aluguel, é um veículo de locadora, é diferente. Qual a diferença? Porque você acha que o alugou, né, e tal, acho que talvez seja isso, o pessoal confunda, né? A diferença é que o veículo de aluguel, né, ele vai ter a placa de característica comercial, né, como por exemplo um táxi. O veículo locadora não, é de uma empresa privada que aluga os seus veículos para qualquer pessoa habilitada que queira utilizar um veículo ali que está fora da sua cidade e tal. Então nesses veículos se exige sim, tá certo? Se exige sim o dispositivo de retenção. O que não exige esse de aluguel, entenda como o táxi. O transporte remunerado individual de passageiros, aqui você entenda como sendo os veículos de transporte por aplicativo, e aí uma observação, tá certo? O veículo de transporte por aplicativo, né? Aqui quando o sujeito está em serviço, viu? Se por acaso esse cara está de folga, vai levar o filho dele, tem que estar com o dispositivo de retenção. Olha que curioso, né? Veículo de transporte escolar e demais veículos com peso bruto total superior a 3.500 kg, exceto para o transporte individual remunerado de passageiros, detalhe que eu acabei de falar, fora do exercício da função. Tá bom? Por que esses veículos não precisam, né? Até um tempo atrás, 2015, 2016, por aí, houve uma tentativa de regulamentar, por exemplo, transporte escolar. Mas assim, é difícil de você operacionalizar isso na prática, você colocar isso em prática, para ser sincero. Eu também entendo que é contraditório, né, no tocante à segurança, não tenho dúvida disso. E ao mesmo tempo você percebe a dificuldade técnica, a dificuldade operacional de você colocar isso em prática. Imagina, por exemplo, um taxista. Imagine que um passageiro chega lá e ele tem gêmeos, 10 meses de idade. Ele teria que ter 2 bebê conforto. Onde é que ele vai colocar esse bebê conforto? Ou chega lá, tem 2 crianças. Tem uma criança com 6 meses e tem outra criança com 3 anos. Então ele teria que ter um bebê conforto e uma cadeirinha. Como é que faz para ele? Ele teria que guardar todos os dispositivos de retenção ali. Imagina, a avó está com os netos. Uma criança tem 6 anos, a outra tem 3 e outra é um bebezinho com 6 meses. Já pensou? Que situação? Vai ter que ter os 3 dispositivos de retenção? Então assim, é difícil de operacionalizar. Talvez na sua mente agora tenha passado algo, já passou na minha também, viu? Mas aí o correto não seria o pai ou o responsável ali, a mãe, a avó, no meu exemplo que eu dei, tá com dispositivo de retenção? Só que como é que você exige um equipamento obrigatório para um pedestre, um particular? Não faz muito sentido, legalmente falando, né? Óbvio que o ideal, né, seria isso, né? Seria você usar nesses veículos um dispositivo de retenção. Transporte escolar você passa pela mesma dificuldade, né? Então assim, por essa razão é que o CONTRAN não exige. Deveria, assim, deveria se buscar meios, né? Eu penso que seria o ideal, mas enfim, vamos focar na ficha aqui, tá bom? Vamos seguir na ficha e você, sobre o tema, se quiser, você deixa nos comentários aí sua opinião. O que você acha desses veículos serem dispensados? Fica à vontade. Sua opinião, você já sabe, ela é muito, muito, muito bem-vinda aqui no canal. E o último tópico aqui, o quinto tópico, a criança com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio poderá ser transportada em banco traseiro de veículo, aquilo que nós já vimos, né? Originalmente dotado de 2 pontos, utilizando esse equipamento, ainda que haja assento com cinto de 3 pontos disponível, tá bom? Então, a criança com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio poderá ser transportada em banco traseiro de veículo originalmente dotado de cinto de 2 pontos, utilizando esse equipamento, ainda que haja assento com cinto de 3 pontos disponível, ok? Então, olha, seguindo aqui, nós temos as informações complementares. Trago aqui algumas imagens ilustrativas, essas são as mesmas imagens que estão na resolução 819 e ajuda a gente a entender. Primeiro, esse aqui, esse é o chamado bebê conforto, né, o que algumas pessoas chamam de conversível. Aqui se exige para quem? Olha, só um detalhe, perceba que esse dispositivo, ele vai no banco de trás do veículo de costas, né, para o sentido do veículo, né, de costas para a marcha. Por quê? Porque a criança com até 1 ano de idade, né, essa parte aqui de trás da criança, né, ela não tem uma estrutura fortificada, enfim, que consiga suportar uma desaceleração brusca.
como a maior parte das colisões, né, são frontais, né, então se houvesse uma colisão frontal, com a desaceleração a criança seria arremessada, quase que eu bato o microfone, seria arremessada para frente e volta. E isso poderia trazer sérias lesões. Depois de um ano, a criança passa a ter uma estrutura corporal mais enrijecida, não sei se esse seria o termo, né, e já passa para anatomia, né, comigo. E aí conseguiria ter conseguiria suportar melhor um eventual impacto. Por isso que a criança vai meio que deitada ali de costas, justamente para suportar melhor esses eventuais impactos ali. A lógica é sempre prezar pela segurança, né? Então aqui, ó, para crianças com até 1 ano de idade ou crianças que tenham até 13 quilos, né, conforme o limite máximo definido pelo fabricante. Aqui nós temos a famosa cadeirinha. Agora já perceba, a criança de 1 aos 4 anos de idade, aqui no banco de trás, ó, diferente por cento do veículo. Em ambos os casos, o cinto de segurança do veículo prende o dispositivo e o cinto do dispositivo, né, prende a criança. E também crianças que tenham de 9 a 18 quilos. Tem ainda aqui os outros dois. Falei tanto dela, a resolução 819 do CONTRAN. Aqui nós temos o assento de elevação, né, que é para crianças dos 4 aos 7 anos e meio ou crianças que tenham menos de 1,45 m, mas de 15 até 36 kg. E por último, criança que tenha de 7 anos e meio até 10 ou que tenha altura igual ou superior a 1,45 m, né, que aí vai de cinto só que no banco de trás, tá certo? Temos aqui essa observação. Cadê? Sim, por último, vamos lá para os exemplos, né, de informações que devem constar no campo de observações do auto de infração. Né? Tem alguns aqui, informações que o agente precisa colocar, né? Não tem um preenchimento obrigatório, mas, né, temos aqui modelos de informações que o agente pode colocar. Primeiro, ó, criança menor de 10 anos em pé entre os bancos da frente, de repente ele flagrou isso sem abordagem. Segundo, criança maior de 4 anos com menos de 1,45 m de altura sendo transportado na cadeirinha, olha lá. Terceiro, criança com até 1 ano de idade sendo transportado no colo do passageiro. Isso é comum, né, cara? Infelizmente, às vezes, pai, mãe, avó, né? Deixa no colo, é seguro, eu consigo segurar. Não consegue, cara, é física, na hora é tudo muito rápido, repentino e, enfim, não consegue, realmente não consegue. 4. Criança com idade inferior a 4 anos sendo transportada sem qualquer dispositivo de retenção. 5. Criança com até 1 ano de idade sendo transportada no bebê conforto, mas o dispositivo de retenção não está fixado ao veículo. Eu peguei uma situação dessa uma vez de um parente, né, que estava desse jeito, estava no bebê conforto, estava no banco de trás, estava posicionado corretamente de costas, mas não estava preso no cinto, então não adiantou muita coisa, né? E o 5 aqui, ó, criança com até 1 ano de idade sendo transportada no bebê conforto sem a fixação do dispositivo de retenção ao veículo, né? Foi isso aí que aconteceu, tá certo? Então, são algumas situações aí, exemplos de informações que podem constar no campo de observações do auto de infração, ok? E essas são as informações, pessoal, desse vídeo, né, essa ficha de fiscalização de infração do artigo 68 CTB. Se você ficou com dúvida, se você concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, vai deixando nos comentários, você que nos acompanha já sabe, deixou aí, a gente tenta ajudar de alguma forma. E se você quiser ter acesso a essa ficha de fiscalização aí, a todas as outras fichas de fiscalização, de forma online, sem precisar baixar nada, sem precisar instalar nada, é fácil demais, cara. saladetransito.com/mbft. O link está na descrição desse vídeo. E se você quiser baixar o manual completo para você, lá tem disponível também. É só você acessar e fazer o download, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço e até a próxima.